Então vamos lá, turma. Na nossa aula 3 de água e efluentes de hoje, vamos estar trabalhando com o seguinte tema, turma: a purificação da água. E dentro da purificação da água, a gente vai desmembrar várias etapas desse processo para que vocês possam estar compreendendo melhor esse conteúdo. Então estaremos entendendo o tratamento de água para o abastecimento. Na aula passada, a gente estudou de como era conduzido a forma de divisão de abastecimento de água. Agora vamos entender como é feito o tratamento da água antes que ela seja distribuída até chegar na sua casa. Vamos entender como é seguido o tratamento de esgoto e nesses dois aspectos de entender os processos de tratamento de água e esgoto, vamos relacionar quais são os principais produtos químicos utilizados a princípio desses tratamentos, quais são as funções, quais são as reações químicas envolvidas e qual o porquê de aplicar cada um. E por fim, turma, falando de purificação de água, precisamos de um ponto de referência. Então vou estar explicando para vocês quais serão os critérios físico-químicos e biológicos que determinam se a água está purificada ou não. Quem são os indicadores de qualidade que vocês vão estar exercendo a função futuramente, caso trabalhem em uma ET, de analisar os parâmetros de qualidade da água para dizer ou não se a técnica aplicada de purificação foi eficiente. Certo? Certo. Então, pessoal, a água usada para o abastecimento apresenta várias finalidades. Então, para a gente entender a questão, turma, da água aplicada em abastecimento, vamos entender os dois grupos de existentes. Os dois grupos sofrem o tratamento de desinfecção, porém eles são atribuídos em diferentes categorias. Então, em uma água recolhida de um poço, turma, de um rio, de algum local que não tenha fonte de poluição iminente, turma, ela é considerada uma fonte potável após o processo de desinfecção. Já a água que foi trabalhada na ETA, turma, ou seja, na estação de tratamento da água, não pode ser aplicado com finalidade de consumo, turma, nem humano nem animal. Então a gente tem essa diferença. Somente as águas classificadas como potáveis que podem ser desinfectada e em seguida ser induzida para o consumo. Já as não potáveis, turma, que serão aquelas águas que vieram de fontes de ETA ou ET, elas serão tratadas, desinfectadas e serão aplicadas para outras finalidades. Que finalidades são essas? São finalidades, turma, como irrigação, como água de fluido de indústria, como lavagem de calçadas, lavagens de carro. Então, várias outras aplicações que não são atribuídas como potabilidade para essa água que vem depois da estação de tratamento de esgoto. Então, dando uma revisada, turma, a gente tem fontes de água para abastecimento, que podem ser tantas de forma superficiais, que são consideradas as águas menos puras, turma, pois, raciocinando, você consegue entender que existe uma facilidade maior da água superficial ter contato com os poluentes do que as águas subterrâneas. Então, as águas superficiais elas são consideradas menos puras em comparação às águas vindas de aquíferos. Então vamos entender lá na ETA, turma, como que funciona. Como vocês estão cansados de ver que a gente debate em vários assuntos de aulas de outra componente, existe basicamente 4 etapas cruciais na estação de tratamento de água, que são o conjunto do processo de coagulação e floculação. A segunda etapa, o processo de decantação. A terceira etapa, filtração. E a quarta etapa, desinfecção. Essas
quatro operações em conjunto, turma, têm um objetivo principal de remover contaminantes de partículas sólidas, partículas orgânicas e partículas microbiológicas que às vezes nem são enxergadas ao olho nu. Então, o objetivo central, turma, é a remoção do material particulado, sendo bactérias, algas. Temos o objetivo específico de remoção de matéria orgânica dissolvida que vai atribuir a característica de coloração da água. Então, quando a gente tem a água muito turva, aquele aspecto, turma, nos permite concluir que a água está carregada de algum contaminante com matéria orgânica. E uma outra ação, outro objetivo, temos a remoção ou destruição de organismos patogênicos tais como bactérias e vírus. Por que remoção e destruição? Porque alguns micro-organismos são destruídos por completo, porém outros são removidos a uma taxa percentual que é considerado inofensivo para estar ali presente na água. Tudo isso, turma, toda essa taxa de remoção e não de destruição completa, ela só é exercida diante dos parâmetros estabelecidos pelas normas legislativas de tratamento de água. Este processo ele pode sofrer variação dependendo da fonte da água e dos padrões de qualidades a serem alcançados, turma. Então, existem essas quatro etapas centrais, turma, essas quatro etapas básicas que vai estar em toda etapa de tratamento de água, a não ser que seja alguma técnica de tratamento de água que seja revolucionária e apresenta outro tipo de metodologia. Mas de uma forma mais universal, temos essas quatro metodologias. Porém, os intermediários desses processos podem ser variados de acordo com o tipo de fonte de água que você está obtendo ou a qualidade. Então, quanto mais você quer alcançar uma qualidade próximo de 100% ou um total de 100%, você tem que apresentar mais critérios vigorosos durante a execução dessas quatro fases no seu processo de tratamento de água. Turma, até o momento, alguma dúvida? Não. Tranquilo, Thaís, Ingrid, Lohane, Ludmila, Missane? Sim, professor. Estou acompanhando. Tranquilo. Eu que falei não. Então vamos continuar. Pronto. Professor, qual que foi o tema da aula? Eu não prestei atenção no início do slide. Thaís, o tema da aula de hoje é purificação da água. A gente vai relacionar a estação de tratamento, a ETA, a estação de tratamento de esgoto, a ET, relacionando o conhecimento em cima dos produtos químicos utilizados e quais serão os indicadores finais que você vai analisar para dizer que aquela água purificada pelas estações está num padrão de qualidade ou não, Thaís. A gente vai fazer todo um conjunto desses quatro subtópicos no tema purificação de água. Beleza, professor? Obrigadão. Por nada, Thaís. Turma, então aqui a gente tem um esquema simples de representação da ETA, um esquema que traz tanto o conceito de fluxograma instrumental como de processos que são aplicados dentro da estação de tratamento de água, turma. Então, ó, inicialmente, como a gente viu lá na questão da distribuição, a água sempre é coletada em uma inicial, em uma fonte de água. Essa água ela será induzida para a extração de tratamento, a ETA, a partir de um bombeamento. Então, uma bomba manda aquela água para a ETA. Quando a água chega na ETA, pessoal, a gente observa aí, no nosso fluxograma de processo, que ao entrar no tanque, a água já recebe um tratamento químico, turma. Ó, a partir desses tanques vai ser adicionado um dosamento de cal, turma. Em seguida, será adicionado nesse outro segundo tanque outro agente químico, turma, que será o sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio vai atuar como um agente de floculação. Então, ao passar esse volume de água para o próximo tanque, o denominado tanque de floculação,
A reação química que o sulfato de alumínio vai exercer nessa água com essas partículas colóides a nível microscópico vai proporcionar o efeito químico de flooculação. Então, a partir desse efeito químico de flooculação, essas partículas vão se agrupar formando uma massa maior de contaminantes. E a partir de uma tecnologia de sucção, turma, outro equipamento vai passar e coletar essas partículas. Porém, para que essas partículas sejam coletadas, turma, elas têm que se unificar em uma região do tanque. Elas têm que sofrer o próximo processo aqui na nossa estação de tratamento, que será a decantação. Então, a partir da ação química exercida pelo floculante, as partículas de contaminantes em estados característicos de colóides vão se decantar ou sedimentar para o fundo do tanque, turma, ou para a superfície do tanque, dependendo da característica dessas partículas contaminantes. Após elas formarem uma massa maior somente contaminante e fazer uma mistura heterogênea, turma, na qual acima você tem uma fase de contaminantes e abaixo você tem somente a água, você vai retirar toda aquela fase de contaminantes. Em seguida, turma, a água vai ser passada por outro processo de tratamento, que será o processo comum que você exerce aí na sua casa, para você pegar a água da torneira e poder consumir ela com segurança, turma, que é o processo de filtro. Geralmente, turma, esses filtros são feitos a partir de carvão ativado por ser um excelente material para apresentar grandes graus de porosidade. Então, essa água é filtrada e depois ela é induzida a um tratamento de desinfecção, turma, um tratamento contra os agentes microbiológicos contaminantes ali, porque partículas contaminantes orgânicas foi extraída a partir do processo de floculação em conjunto com decantação. Outras partículas microscópicas orgânicas sólidas, elas foram retidas no filtro. A etapa final será o tratamento microbiológico. E o tratamento microbiológico é a partir da adição do agente químico cloro. Após o cloro, a água será encaminhada para um reservatório e depois ela vai seguir todo aquele percurso que a gente estudou na aula passada da rede de distribuição doméstica de água. Tranquilo? Sim, professor. Professor, Sim, Caio. nosso geral é tipo mineral que é de mina, que é minério e os outros é tipo queima de árvore mesmo. Você falou carvão ativado, Caio? Caio, o diferencial dele, Caio, que ele é preparado a partir de uma combustão em nível de pirólise. Não uma simples combustão de você jogar uma chama e deixar ela queimar a madeira. Então, ali, depois que você tem o carvão ativado, ela é submetida a outro processo de aquecimento, que vai ser um processo de pirólise em torno de 700 a 1000 graus. E assim ele vai criar essa característica de carvão ativado, por apresentar um grau de porosidade. Então, assim, Caio, o carvão ativado ele também é vindo de uma origem vegetal. Ele não é, às vezes tem essa confusão de achar que o carvão ativado vem de origem mineral, mas não, Caio. Ele vem de uma origem vegetal, porém ele é submetido a um processo diferente de preparagem. Não é uma simples combustão, é uma combustão feita a partir de uma pirólise que vai atribuir essa característica de apresentar maior variação nos diâmetros das porosidades desse carvão e assim proporciona uma melhor efetividade na tecnologia de filtração, cara. Então é considerado o carvão ativado um dos melhores materiais da natureza com o fim de exercer como filtro. Respondi sua pergunta, Caio? Sim, obrigado. Turma, a gente falou aqui naquele esquemazinho simples as etapas gerais. Agora vamos desmembrar todas as etapas por trás desse tratamento. E em cada uma dessas etapas eu vou ressaltar para vocês, turma, quais serão os reagentes químicos aplicados para exercer certa função. Então vamos lá. Primeira fase, turma, é a fase captação. A água chega da extração de tratamento, é captada diretamente de uma fonte de águas superficiais, um rio, um lago
ou de uma fonte subsolo, de uma água subterrânea, de um poço artesiano, direto de uma fonte de um aquífero. Então essa é a primeira etapa, turma, a captação da linha líquida da água. Então essa água vem por toda a tubulação. Enquanto ela está seguindo esse percurso de tubulação, turma, ela passa por uma segunda fase desse tratamento, que é a grandagem, turma. Na grandagem, são retiradas as águas, os resíduos de maior dimensão, como folhas, ramos, embalagens e etc., que ficam retidos em grades por onde a água é forçada a passar. Então, funciona assim, turma. A água é captada e ela vai seguir um percurso até a estação de tratamento por tubulação. E dentro dessa tubulação, turma, durante o percurso, vai existir grades feitas de metal, de barras de ferro, na qual ela vai ter uma espessura maior na primeira grade, na segunda vai diminuindo, na terceira vai diminuindo. Então vai variando esse tamanho das espessuras presentes ali na grade. E a função de ter grades ali dentro da tubulação, turma, é fazer a primeira etapa de separação nesse processo, que será reter as partículas sólidas, turma, de grandes dimensões, como folhas, ramos, embalagens. Nesse caso, turma, há muito índice de poluição de plástico, turma. Então, sacolinhas, garrafas PETs, entre vários outros materiais, vão ficar retidos ali nessa primeira fase da gradagem. Entenderam essa questão, turma? Sim. Então ela passa pela gradagem, turma. E algumas estações de tratamento de água, após a fase de gradagem, pode ter outra fase complementar para fazer essa etapa de filtro, que é utilizar um filtro mais rústico, que foi um assunto que a gente até discutiu na sala de aula. Então, antes da floculação, após a gradagem, a estação pode apresentar um simples filtro feito de areia. Em seguida, turma, essa água é coletada em um tanque e ela vai ser submetida ao terceiro processo, que é o processo de floculação em conjunto com a coagulação. Nesse processo, turma, são formados flocos com as substâncias dispersas em contato com o reagente floculante. Os contaminantes vão entrar em processo de coprecipitação. Então, qual será o agente que a Thaís vai adicionar lá no tanque de floculação para que as partículas possam flocular e depois coagular? Será o hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio vai ser adicionado nessa fase, turma. Adicionou, ele será o agente responsável por proporcionar a floculação das partículas colóides. Então, para cada volume, Thaís, de água, existe uma taxa X de hidróxido de alumínio. Para cada tom de coloração dessa água que apresenta muitos caráteres contaminantes orgânicos, vai ter uma dosagem de hidróxido de alumínio. Então será um parâmetro de dosagem, Thaís, que eu não vou dizer aqui para você, pois ele é variante. Ele vai variar de acordo com a qualidade daquela água que é receptada na estação de tratamento de água e relacionada com o volume. Então será um dado, Thaís, que você vai encontrar de forma clara em qualquer pesquisa científica que você fazer em cima de artigos referentes à extração e tratamento de água. Esse parâmetro de qualidade, Thaís, que você vai analisar antes de adicionar o agente floculante, será o parâmetro de cor, sabor e turbidez da água, que são características de parâmetros de qualidade atribuídos a partículas colóides orgânicas contaminantes ali presentes. Então, o melhor índice de cor, Thaís, e sabor é que essas partículas apresentam um valor menor do que 10 elevado a menos 4 milímetros. Em graus de turbidez, Thaís, é que essas partículas apresentam o tamanho menor do que 10 elevado a menos 4 também milímetros. Então, a partir dessa análise de parâmetros de qualidade, você vai conseguir dizer qual será a quantidade exata do agente floculante, do hidróxido de alumínio, que você vai estar adicionando nessa etapa de tratamento da água. Então, turma, nessa etapa são formados flocos com as substâncias dispersas em um reagente floculante.
os contaminantes entrem em processo de co-precipitação. A partir dessa etapa, turma, vamos entender como ocorre esse processo. O uso do agente floculante, turma, também pode ser um sulfato de alumínio, na qual vai ter o papel de reagir com sais de ferros e polímeros orgânicos. Para que esse processo ocorra, necessita de remoção do hidróxido magnésio. Então, a gente ali vai ter uma reação do sulfato de alumínio mais o sulfato hidróxido de alumínio. Não, desculpa, turma, a gente vai ter o óxido de sódio de alumínio reacionando com o sulfato de alumínio. E nessa etapa a gente vai ter a seguinte reação, que vai elevar, que vai proporcionar uma característica alcalina na água. Então, após o processo de coagulação e floculação, a água apresenta um parâmetro alcalino devido a essa reação química existente, que será reação de sulfato de alumínio mais moléculas de água mais carbonato de cálcio, que vai resultar em hidróxido de alumínio mais sulfato de cálcio, liberando moléculas de CO2 e obtendo moléculas de água. Para você dizer se houve ou não esse processo de forma correta, turma, uma simples análise do parâmetro de qualidade em pH vai te dizer. Então, depois dessa etapa, turma, o pH tem que estar em grau alcalino. Caso ele não apresente, você tem que ajustar os parâmetros até que a água esteja em aspecto alcalino. Então aqui eu trago para vocês, turma, a imagem real de uma ETA e aqui é um tanque de floculação, turma. Essa etapa é realizada nessas câmeras denominadas como os floculadores, que são essas paredes que vão só até a metade dentro do tanque, turma, de concreto, onde a água é levemente agitada, facilitando a aglutinação de impurezas. Ou seja, turma, essa forma de barreira presente aí no percurso da água é uma forma de você acelerar esse processo de floculação a partir da agitação que a água vai fazer de mudar o seu percurso linear. Na imagem, turma, a gente tem uma água, eu quero que vocês observam para vocês verem a cor, a turbidez que essa água chega na estação de tratamento e com todo esse processo a água vai sair clarificada e desinfectada na etapa final. E, turma, em uma frase filosófica, turma, a gente pode dizer que a parte dessa purificação da água, ela ocorre todo por um meio de um processo de transferência de fase. Então, toda a etapa de tratamento de água, você tem esse objetivo de proporcionar reações químicas que vão te dar característica heterogênea, turma, que você vai conseguir separar a fase de uma água limpa com outra fase de contaminante. Então, esse é meio que o objetivo central, você ficar fazendo essa separação a partir de uma indução desse processo de grandes volumes de água a aderir a um aspecto heterogêneo. Até o momento, tranquilo? Sim. Após a floculação, a gente entra na próxima etapa, a quarta etapa do tratamento da água, que será a decantação. A decantação é denominado um processo de separação física das partículas em suspensões, clarificando a água e reduzindo grande percentual de impureza. Então, turma, a floculação e a coagulação, ela só é eficiente com o conjunto da decantação. A decantação que vai fazer a separação. Então, a floculação e coagulação, você induz o processo de separação por mistura heterogênea. E na decantação, você vai separar essas duas fases. As partículas decantadas mais pesadas que a água ficam depositadas no fundo do decantador. E por apresentar essa característica de todas as partículas estar no fundo do decantador, turma, a partir de uma tecnologia de bomba de sucção, consegue eliminar cerca de 99% dessas partículas que sofreram processo de coagulação. Esse processo vai demorar, em média, nessa etapa da estação de tratamento de água, em torno de 3 horas. E sucessivamente você vai para a próxima etapa. A próxima etapa será a filtração.
Turma, na filtração, a água vai passar por filtros de areia ou de carvão ativado. É como eu falei para vocês. Essas são as etapas centrais, turma, de toda a estação de tratamento de água. Mas de acordo com o tipo de água que você trata, ou de acordo com o tipo de resultado final que você deseja alcançar, algumas dessas etapas são variadas. É o que ocorre aqui, turma. Então, dependendo do resultado que você quer obter, um filtro de areia já é o suficiente. Mas se você quer um resultado mais próximo de um 100%, turma, é melhor você utilizar uma tecnologia de filtro mais eficaz, como o carvão ativado. Ou se você quer um resultado ainda mais eficiente, turma, você trabalha com o conjunto dos dois. Você trabalha com um filtro de areia e em seguida essa água passando por um filtro de carvão ativado. O objetivo dessa parte da quinta etapa da estação de tratamento de água, da filtração, é reter as partículas pequenas que não sofreram decantação. Se elas não decantaram, turma, significam que elas não aderiram uma massa de densidade, não aderiram um grau de densidade maior do que a da água. Se elas não aderiram a esse grau de densidade, significam que elas não apresentaram grandes volumes. Então, elas têm uma dimensão estrutural muito pequena. Então, são partículas pequenas que não sofrem esse processo de decantação. Então, a filtração é o complemento das partículas que conseguiram passar pela decantação. É uma infinidade de substâncias solúveis que podem ser filtradas a partir desse processo de adsorção no carvão. Essa etapa vai atribuir para que a sua água tratada no final vai apresentar um resultado, uma característica de odor e sabor melhores. E após essa etapa de filtração, entra a etapa de tratamento contra os contaminantes biológicos, que será o processo de desinfecção. No processo de desinfecção, turma, na maioria das vezes é utilizado o cloro. Porém, existem outras metodologias que são metodologias recentes, que são metodologias com grandes parâmetros para se tornar talvez o futuro da desinfecção da água. São novos tópicos de estudos recentes do tratamento de água, que é o uso de ozoneação ou radiação UV. Mas aí tem aquela questão, apresenta um grau muito bom dessa característica de fazer a desinfecção, porém apresenta um custo muito mais elevado no processo do que a cloração. Então, mesmo existindo essas rotas alternativas de processo de desinfecção, a cloração é a mais utilizada por se tratar de simples, por se tratar de barata, por ser um reagente químico de fácil obtenção. Então, turma, os micro-organismos, eles passam pela porosidade do carvão ativado. Então, o carvão ativado só consegue reter partículas ali pequenas de matéria orgânica. Então, os micro-organismos estão após a fase de filtração. Por isso, entra a etapa de desinfecção, turma. Na desinfecção, vai ser adicionado o cloro. O cloro pode ser adicionado de forma líquida em solução, que vai ser, no caso, o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, de cloro, turma, o hipoclorito, ou só conhecido como hipoclorito, que é a famosa água sanitária que você tem aí na sua casa, ou o cloro pode ser adicionado de forma em estado gasoso. Porém, o estado gasoso vai ser uma metodologia mais cara do que o tratamento de desinfecção a partir do uso do cloro em solução, em forma de hipoclorito. Além da etapa de... Sim, Thaís. Eu já vi, assim, o pessoal colocar de boa dentro desses postos que usa sem... onde não tem água, né, da companhia de água lá, aí tipo só os poços, aí eu já vi o pessoal jogar que boa lá dentro, e já vi gente também, dentro do poço, né? Uhum. E já vi gente também jogar cachaça. Não tem aquelas pequenininhas assim, umas garrafinhas de cachaça bem pequenininha assim, bem Sei. assim. Pois é, igual um tijãozinho. Pois é, eu já vi gente jogar isso dentro dos poços. Thaís, jogar o hipoclorito lá, a água sanitária, é algo viável, Thaís. É algo que eu sei te dizer que acontece com o objetivo, muitas vezes, Thaís, de ter uma fonte de água abandonada para evitar o surgimento de focos do mosquito da dengue, certo?
porque faz essa questão da desinfecção. E se você parar para analisar, o início ali do mosquito da dengue é um processo microbiológico, então mata todas aquelas larvas. Então você pode fazer, Thaís, se tem uma fonte de água abandonada, você jogar a solução ali, você jogar a água sanitária que você tem na sua casa, para você evitar o surgimento de focos do mosquito da dengue. A questão é, Thaís, você não pode adicionar de forma sem o cálculo de volume correto, no caso, a água sanitária na sua casa. Tipo assim, você tem uma cisterna e sua família usa essa cisterna para consumir essa água. Você não pode simplesmente chegar lá e jogar um vidro de hipoclorito de sódio da água sanitária por conta própria, pois tem a questão de existe a certa quantidade que não vai fazer mal para a pessoa trabalhar com aquela água. Então a gente não pode fazer por conta própria de só jogar ali se a água for utilizada. Já se for uma fonte de água abandonada e você que tem o objetivo de evitar o surgimento de focos de mosquito da dengue, de mosquito da febre amarela, entre outros, aí você pode fazer. Agora, Thaís, essa questão de jogar cachaça, eu vou te dar essa resposta, se realmente isso é eficiente, na aula que vem. Eu não sei te dizer se o simples fato de jogar álcool ali, pois se você parar para pensar, o volume do álcool será muito pequeno em relação ao volume da água, então será muito diluído. E se esse álcool diluído, ele faz alguma ação de desinfecção, Thaís. Então eu vou confirmar para você na próxima aula se a cachaça tem esse efeito de desinfecção. Já o uso da água sanitária, eu tenho total certeza em afirmar para você que essas pessoas fazem essa ação, Thaís, e eles alcançam o objetivo de tornar aquelas água desinfectada. Tá bom, professor. É porque eu já vi gente fazer isso, entendeu? Eu vi mesmo. Não, Aí então assim. eu assim, né? Mas eu acho que tanto o álcool quanto a que voa, né? Eu acho que tem esse mesmo sentido que o senhor falou. Isso, Não tem Thaís. que jogar, se confiar, porque não tem cálculo de volume, não tem nada. Isso. Então é uma coisa muito leiga, né? Fica uma coisa que você faz e você não tem a comprovação, né, Thaís? Verdade. Certo, turma? E para fazer essa etapa de desinfecção, adiciona outro reagente químico para complementar a função do cloro, turma, que será a adição de flúor. Turma, todo mundo sabe que existe flúor presente na água, certo? E essa fluoração do processo de tratamento de água é feita a partir da adição do seguinte reagente químico: o ácido fluorsilicício, que é um ácido formado a partir da reação de flúor, silício e hidrogênio, ou também conhecido como fluorsilicato de sódio. Então, na fluoretação, adiciona esse reagente químico para fazer a complementação da adição do cloro. O objetivo, turma, de proporcionar a desinfecção da água na estação de tratamento é para assegurar que essa água esteja livre de micro-organismos patogênicos. Por isso entra a questão, Thaís, de eu te falar da dosagem. Então, o simples fato de você colocar esses agentes de desinfecção sem um cálculo de dosagem não vão te proporcionar segurança, pois a segurança de desinfecção é feita a partir da adição da dose correta para eliminar aqueles micro-organismos. Porém, turma, esse é um processo bastante utilizado, mas como a maioria dos processos químicos, a gente apresenta graus de vantagem e desvantagem. A cloração é um método de desinfecção mais comum e utilizado na maioria dos países. É um método confiável e de relativo baixo custo, simplicidade operacional, cujo excesso no tratamento favorece a biossegurança no armazenamento e no transporte de água tratada. Então vamos entender aqui o processo, turma, a reação química que ocorre nessa desinfecção. No caso aqui a gente vai relatar o processo feito com gás de cloro. Então o gás de cloro, turma, ele vai reagir completamente com a água formando o ácido hipocloroso. Então, ó, o cloro em estado gasoso, ele vem em moléculas Cl2, duas moléculas de cloro. Reaciona com a água vai liberar um hidrogênio, das moléculas de cloro vai se ligar a um oxigênio e o outro hidrogênio, formando o íon H+, e o Cl-. Então, a reação química por trás de adicionar cloro em estado gasoso
é para formar o ácido cloroso. Porém, turma, se você trabalha com meio mais alcalino, ocorre outra reação química. Ao invés de formar o ácido hipocloroso, turma, ele forma, mas em seguida ele vai se dissociar. E quando ele se dissociar, ele vai gerar um íon H+, e o íon negativo OCl. Então, em meios mais ácidos, a gente tem a formação do íon H+, e do Cl. Em íon mais básico, turma, com característica alcalina, a gente tem a formação do íon hidrogênio+, mais o íon negativo OCl-. A espécie bactericida de cloro livre, mas o Cl2 reage também com outras espécies presentes na água, antes de se converter em ácido hipocloroso ou no óxido de cloro. O problema, turma, é que o cloro reage com substâncias orgânicas presentes na água, produzindo triolametanos, o THM, que é umas moléculas formadas a partir de cloro, bromo ou combinações de ambas. Então, essas substâncias, dependentes do grau que elas reagem, ela pode apresentar graus toxicológicos. Então, tem que ter um cuidado com a quantidade que formou de subprodutos com adição do cloro no tratamento da água para a etapa de desinfecção. Porém, turma, o composto de maior preocupação que forma a partir do cloro é o cloroformo, o famoso Cl3CH. É um produto também que pode ser obtido da reação HOCl com matéria orgânica, os THM. Não são removidos da água através de tratamentos convencionais. Então, por que você tem que ter esse cuidado? Então, ali, existe certa concentração elevada de uma massa orgânica, turma, de uma matéria orgânica qualquer, e você já sabe teoricamente que ao adicionar o cloro, vai formar esses reagentes THM, e esse reagente pode ser um cloroformo, você está arrumando um certo problema. Porque no momento que você tem ali concentração de cloroformo, que é um reagente extremamente tóxico, para quem não sabe, turma, o cloroformo era aquele reagente químico utilizado antes da invenção das anestesias para fazer com que a pessoa apagasse e depois ela pudesse fazer a cirurgia sem sentir dor. Então é um reagente que você tiver breves segundos de inalação, você desmaia, você falta oxigenação no cérebro. Então tem que ter um certo cuidado, pois se reagir o cloro com alguma matéria orgânica e formar um cloroformo, você vai ter que adicionar outra etapa complementar no seu processo, pois as etapas convencionais não retiram cloroformo. E essa etapa complementar vai gerar um maior custo do seu processo e um maior tempo de tratamento. Então, turma, antes de adicionar o cloro na água para desinfecção, você tem que ter total certeza que aquela água não tem matéria orgânica, turma. A matéria orgânica tem que ser retida ali na coagulação, em conjunto com a decantação. E depois ainda, as partículas que sobraram têm que ser retidas no filtro para chegar na fase de desinfecção. Então, você só submete a dosagem de hipoclorito de sódio, hipoclorito na sua água, turma, no momento que você assegurar que não existe presença de matéria orgânica. Se existir matéria orgânica ali, a matéria orgânica vai reagir com cloro e assim vai formar cloroforme. Aí você vai caçar um trabalho desnecessário para a sua etapa de tratamento. Porém, turma, o risco de contrair alguma doença, algum problema na saúde por causa desses compostos, turma, é menor do que contrair uma doença por organismo patogênico. Então, existe um certo, muito pequeno risco. O risco é pequeno, mas existe. Porém, o risco de se contaminar com agentes patogênicos presentes na água é muito maior em relações de estatística do que uma pessoa sofrer qualquer malefício em referência a esses componentes formados a partir de reações de matéria orgânica com a adição do cloro. Entenderam, turma, essa questão de vantagem e desvantagem por trás do cloro? Ficou alguma dúvida? Sem dúvidas. Certo, Lohane? Então vamos entender outro problema, turma. Então, ó, o cloro ele é um reagente bem positivo nessa questão da desinfecção, mas existem certas questões aí que são consideradas problemas.
Outra questão, turma, é se um desses componentes contaminantes orgânicos da água for um fenol ou um derivado de fenol. O cloro substitui facilmente os átomos de hidrogênio do anel para dar lugar a fenóis clorados, que além de gosto e odor vão apresentar características tóxicas. Turma. Então, se o fenol estiver presente ali na sua água, que é uma partícula contaminante orgânica, e ela reagir com cloro, se você adicionar o cloro, o fenol reage com uma grande facilidade com o cloro. E assim vai formar fenóis clorados. E esses fenóis clorados serão moléculas orgânicas que vão atribuir um cheiro e um gosto e um cheiro muito desagradável para sua água, além de ser tóxico. Então você, numa etapa final do seu processo, turma, que é a desinfecção, sua água já está sendo liberada da estação de tratamento, você arrumou um grande problema por não ter cuidado com as partículas orgânicas presentes ali. Então, turma, sempre que você estiver trabalhando lá na ETA, tem esse cuidado. Só adicione o hipoclorito o hipoclorito ou o cloro em estado gasoso na água para fazer desinfecção, se não existir matérias orgânicas. Em alguns lugares, como na Europa e nos Estados Unidos, turma, estão surgindo estudos inovadores para diminuir, para solucionar esse problema da formação de fenóis clorados, que está sendo analisado, turma, uma metodologia de tratamento de água da troca do cloro por dióxido de cloro, quando o suprimento de água bruta está contaminada temporariamente como fenol. Então, esses estudos aí estão trazendo uma rota alternativa para esse tipo de contaminante específico. Ao invés de utilizar o cloro direto, turma, o hipoclorito, vai adicionar o dióxido de cloro e assim não vai ocorrer essa formação de fenóis clorados. Entretanto, turma, o uso do dióxido de cloro não é uma cloração propriamente. Observando, turma, no uso desse tipo de reagente, dessa rota alternativa de desinfecção, turma, a gente vai ter, o dióxido de cloro perdendo um elétron e formando a mesma molécula. Então, só ocorre uma reação in situ aí de oxidação de perca de um elétron. E essa perca de um elétron vai resultar nessa desvantagem aqui em utilizar o dióxido de cloro. Pois se você parar para pensar, o dióxido de cloro é algo simples. Então por que isso não vem sendo utilizado há muito tempo atrás para diminuir essa possibilidade de reação com compostos orgânicos? Turma, por essa seguinte desvantagem. Assim como o ozônio, ele não pode ser estocado, turma, por ser explosivo. Então ele tem essa questão, não é simples de estocar esse gás, pois ele tem um caráter de explosão muito perigosa. Pequenas frações do dióxido de cloro são convertidas em dióxido de cloro ou trióxido de cloro, cuja presença residual na água pode causar problemas na saúde. Então já entra a questão do agente cloro apresentar um risco na saúde, além de apresentar vantagens. Então esses novos estudos são estudos que procuram minimizar essas desvantagens ou excluí-las por completo para que possa ser explorado de forma eficaz e segura as vantagens do uso do dióxido de cloro. O dióxido de cloro não é um agente de cloração. Geralmente, introduz átomos de cloro na substância com as quais reage. Oxida a matéria orgânica, formando quantidade muito menor de subprodutos orgânicos tóxicos, que são usados como cloro molecular. Então, ele apresenta um grau muito bom de degradação de massa orgânica sem a formação desses. Na verdade, turma, com a formação desses agentes tóxicos, porém em uma quantidade muito baixas, a qual não torna tão inofensiva, não torna tão ofensivas para o uso da saúde humana. Então, turma, depois de todas essas etapas que a gente acabou de discutir, entra uma das mais importantes, que é a etapa final, a análise físico-química e microbiológica para atestar a qualidade da água. Então, essa etapa final ela é descrita pela portaria número
2914 do Ministério da Saúde de 2012, de 12 de dezembro de 2011. E só depois da água passar a ser aprovada por essa etapa final que ela será armazenada, turma. E depois da armazenagem, ela vai ser induzida para o percurso de distribuição para as residências, aonde, turma, vocês têm que ter essa certa visão, que pode ocorrer algum índice de contaminação durante esse percurso. Até o momento, tá tudo tranquilo, turma? Sim. Tranquilo. Lohane, como que você vê a importância dessa etapa final do processo de tratamento de água? Essa etapa de fiscalização direta de uma portaria emitida pelo Ministério da Saúde. Você diria que é a etapa mais importante do processo, Lohane? Sim, é a parte mais importante. Com certeza, né, Lohane? É a partir dessa etapa, turma, é a partir desse órgão que zela pela saúde dos consumidores que o consumidor vai ter a segurança de estar consumindo uma água tratada de um órgão qualquer, aí, público ou privado, e não vai ter risco, que os parâmetros de qualidade foi obedecidos. Então, essa é a função dessas normativas referentes ao tratamento de água. É passar para o consumidor certa confiabilidade maior na taxa de qualidade da água que ele recebe em sua residência. Então agora, turma, vamos falar com mais profundidade sobre algumas etapas, relacionando a reagentes químicos, relacionando a instrumentação presente ali na ETA. Certo? Então a desidratação da lama, turma. A desidratação da lama é algo que vai estar presente em todo o tratamento de água que você vai fazer, Lohane? É uma pergunta? É uma pergunta, Lohane. Você acha que vai estar presente em todas as etapas? Eu acho que não vai ter lama em todas, né? Isso, Lohane. Depende, Lohane, do tipo de água que você vai receptar de fonte. Se você vai coletar ela do rio, de um poço artesiano, se aquela água vem de forma natural carregada de lama. Por que é importante a gente ressaltar a desidratação da lama aqui na etapa do tratamento de água? Turma, porque ali é uma estação de tratamento. Então, todos os resíduos gerados ali naquela estação, eles devem ser tratados, turma. E com a lama não é diferente. Então, a lama que a lama que sobra, turma, desse processo, ela precisa ser tratada. Então, a desidratação da lama é nada mais do que o tratamento, um processo de clarificação que vai ser aplicado a os resíduos que sobraram, turma, colocando sobra aí em aspas. Elas serão encaminhadas para estabilização química e estabilização microbiológica, devido à grande quantidade de água ali presente ainda. A desidratação, turma, em uma forma de conceito, é uma técnica que é aplicada ao processo de secagem. Pode ser feita de várias formas, através do princípio de evaporação em leito, através do princípio de uso de filtro ou do tipo prensa, turma. Então você pode simplesmente deixar a água evaporar ou fazer a desidratação da lama a partir de um filtro prensa. Para quem está perdido aí, turma, um filtro prensa seria basicamente você pegar uma lama, jogar aí dentro de uma fronha de travesseiro e apertar aquela massa de terra dentro da fronha o máximo que você pode. E a água vai sair pela porosidade do pano e vai ficar ali dentro somente a massa de terra. Então é basicamente isso que é denominado como filtro de prensa. A lama tratada é transportada para um destino final adequado e, sendo possível, seu aproveitamento é atribuído em adubo orgânico, turma. Então, até a lama tem o seu destino, turma. Até a lama ela tem que ser tratada para que ela seja aplicada em outro objetivo.
E essa questão, turma, não é uma questão que a estação de tratamento atribui, é uma questão determinada pelas legislações. Então, além da água ser tratada, a estação de tratamento de água tem que dar um destino final à lama que sobrou durante o processo. Turma, em média, fazendo uma relação aqui, vai depender do tipo de local que você coleta a sua água, do tipo de região, a questão, a característica geológica, a composição presente ali nas lamas das etas, após o tratamento, hein, turma? Por que que ela é aplicada como adubo orgânico? Que ela apresenta grandes níveis de nutrientes, turma, em aspectos de azoto, do nitrogênio, do fósforo, do hexaóxido de fósforo e do potássio, do óxido de potássio. Então apresenta taxas ali, ó, em lama digerida o azoto tem 2,2. Em fósforo ela tem 1,5, em potássio ela tem 0,5. Em estrume de estábulo, o azoto tem 2,2, fósforo ele tem 1,1 e em potássio ele tem 1,1. E adubos comerciais a gente tem 4 de azoto, fósforo 9 e potássio 10. Turma, então fazendo uma relação aqui da lama que a gente tira do tratamento de água com os principais tipos de material utilizado com o princípio de adubo orgânico, turma, e adubo comercial, a gente tem um grande parâmetro aqui. Em aspecto de azoto e fósforo, ela consegue ser superior ao estrume de estábulo. Então, é um rico material que pode ser aplicado com essa finalidade de adubo orgânico. Quando essa água é recebida, turma, vai ser a característica que aquela água está que vai atribuir essas etapas do processo de tratamento de água. Então essa água pode estar poluída. E como que você caracteriza com água poluída, turma? Quando você tem água poluída, você vai seguir a seguinte metodologia. Essa água tem que ser submetida a um processo de tratamento químico para assegurar a saúde do consumidor. Então vai ter que fazer uma desinfecção microbiana até que a água atinja os parâmetros de potabilidade adequados. Além de fazer o tratamento da estação de tratamento de água para proporcionar a descontaminação química, física e microbiológica completa. Só um minuto, acho que tem alguém conectando. Boa tarde, Mariene. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso. Tudo bem, Mariene? Então, turma, essas águas já agora vamos falar de águas residuais. São águas geradas a partir de indústria, das ETs. Elas também precisam ser tratadas. Porém, turma, elas são tratadas no tratamento convencional que a gente acabou de discutir e depois ela é tratada a um tratamento específico de efluente químico, que na maioria das vezes é o tratamento do processo oxidativo avançado, o conhecido POAS, turma, que será um tratamento que a gente vai estar estudando, se eu não me engano, na nossa sexta aula. Qual que é a necessidade ou importância do tratamento, turma? O esgoto sem tratamento provoca dois efeitos negativos na água em que é lançado: a diminuição do nível de oxigênio dissolvido e o aumento de emissão de gases do efeito estufa, do metano e do ácido carbono. Ou seja, turma, existe um impacto muito grande de quando deixa de fazer o tratamento da água. Turma. Então é um impacto ao nível biológico em escala global. Ele pode atuar tanto na questão de diminuir o nível de oxigênio ali de onde foi lançada aquela água sem um tratamento, como atribuir pela maior taxa de elevação dos gases do efeito estufa emitidos na atmosfera. Possibilidades para dar a matéria de tratamento, temos decomposição orgânica antes do seu lançamento em corpos de água. Então, pode ser aplicados tanto tratamentos anaeróbicos, na presença de oxigênio, tratamentos anaeróbicos sem a presença de oxigênio, tratamento misto, um processo aeróbico combinado com um anaeróbico, entre outros.
Em uma taxa, turma, o esgoto doméstico ele não tem apenas matéria orgânica. A gente está falando aqui do esgoto aí de cada residência. Ele contém 9,9% de água e 0,1% de sólido. Ou seja, turma, é uma taxa muito grande de volume de água. Por a água doce ser um bem escassa, a gente tem que ter essa visão que a estação de tratamento de água é algo inevitavelmente inevitável, turma. A gente tem que ter essa estação, não tem como. Nesses 0,1% de sólidos, eles podem ser tanto sólido suspenso, como sólidos dissolvidos, como matéria orgânica não dissolvida, nutrientes minerais, principalmente nitrogênio e fósforo, orgânicos patogênicos, variando entre vírus, bactérias, protozoários e hemitos. O esgoto deve ser tratado em estações apropriadas e o efluente industrial tem que ser tratado em extrações apropriadas. Aí entra a diferença, turma, da ETA com a ET. A ETA será a estação de tratamento de esgoto, enquanto a ET será a estação de tratamento de efluente. Então, a estação que é feita o tratamento da água residuais de indústria é diferente da estação de tratamento que é feito da água residuais do consumo doméstico. Essa água, turma, final, ela pode ser destinada para vários caminhos. Ela pode ser reutilizada em processo industrial ou ela pode ser lançada nos rios. Então, o tratamento do efluente doméstico, turma, ele convencional, ele envolve 3 etapas. No caso, a gente está falando aqui do esgoto. Na remoção dos solos grosseiros e areia, na utilização daquela tecnologia de grades e caixas de sedimentação, que serão caixas de areia. Turma, a gente falou de início da estação de tratamento de água da ETA. A ETA, a água que é coletada de uma fonte e é tratada para que ela possa ser distribuída. Agora a gente está falando da estação de tratamento de efluente doméstico, ou seja, do esgoto doméstico. A água, após ser utilizada, ela precisa ser tratada novamente. Então, agora a gente vai diferenciar uma estação de tratamento de água para distribuição doméstica e a estação de tratamento de água do efluente doméstico. Então, as etapas são basicamente aquelas que a gente viu no primeiro esquema. Vai contar com a remoção dos sólidos grosseiros e areia a partir da tecnologia de gradeamento, em conjunto com tanques de sedimentação feito de caixas de areia, na qual, denominado tratamento preliminar, para essas fases será submetida sequentemente ao tratamento primário. No tratamento primário será aplicada as remoções de sólidos sedimentáveis, substâncias flutuantes e parte da matéria orgânica em suspensão, a partir do uso da decantadores. Tanque no local, o sólido sedimentado é chamado de lodo primário bruto, turma. Então ali se obtém o primeiro lodo, turma, a primeira lama, é obtida no primeiro tanque de decantação. Em seguida, será submetido ao tratamento secundário, que será atribuída a remoção da matéria orgânica dissolvida e daquela ainda em suspensão, que vai utilizar um processo que emprega micro-organismos para fazer esse papel. Então, ó, turma, demonstrando essa etapa que eu acabei de definir aqui para vocês, a gente vai ter tratamento preliminar, primário e secundário. O esgoto vai ser induzido à extração de tratamento por tubulação, na qual, durante essa tubulação, ele vai passar por um gradeamento. O gradeamento vai ter a função de recolher materiais contaminantes em tamanhos grandes, sólidos, como lata, papelão, tecido, plástico, entre outros. Em seguida, após o gradeamento, vem para a etapa primária. Nessa etapa após a preliminar, que será a sedimentação da areia. Recorrigindo, turma, a sedimentação da areia ainda é uma etapa preliminar. E só depois de passar pela grade e sedimentar pelo tanque de areia, que ele será submetido ao tratamento primário. Quando passa da caixa de areia, turma, esse percurso da água, ele será medido a partir de um medidor de vazão. Então é coletado qual é a vazão que chega lá no tratamento primário.
Então, no tratamento primário, a gente fica no decantador, aonde os sólidos sedimentáveis vão apresentar características de suspensão, que será toda a matéria orgânica. E essa material orgânico em suspensão será denominado como lodo primário. Em seguida, vamos para o tratamento secundário. No tratamento primário, turma, ocorre a degradação biológica, que será a remoção da matéria orgânica dissolvida, ou seja, utiliza micro-organismo para que ele consuma a massa de matéria orgânica ali presente na água. A matéria ainda que está presente em característica de suspensão. Porém, turma, pode-se aplicar a diferentes processos, desde uma decomposição de micro-organismo em metodologia aeróbica ou metodologia anaeróbica. Vai apresentar configurações diferentes, de acordo com o volume, de acordo com o tipo da água que você trabalha para cada uma das estações. E após essa degradação biológica, a água é lançada em rios. Então aqui, se fosse para fazer um diferencial principal aqui da extração e tratamento de água com a extração e tratamento de efluente doméstico, que ponto você me apontaria, Caio? Caio? Ô Caio, fazendo uma relação da extração e tratamento de água para a distribuição de consumo doméstico, fazendo uma relação da extração e tratamento do efluente doméstico, do esgoto, qual é a principal diferença que você me apontaria entre esses dois processos? Que o de tratamento de efluentes, né, ele vai ter mais matéria orgânica. Isso. É um deles, Caio. Mas o que eu queria que você notasse aqui é que na estação de tratamento de água conta com a etapa de desinfecção, enquanto quanto à estação de tratamento de efluente doméstico não conta. A água é destinada ao processo de volta para o ecossistema após a etapa de degradação de matéria orgânica utilizada no micro-organismo. Então não é submetida essa água a uma etapa de desinfecção, Caio, porque essa água vai ser destinada a fontes de reservatório natural na maioria das vezes. Então ela será despejada em lagos ou rios e etc. Então, turma, se a gente trabalha com o sistema, como eu falei para vocês, esse sistema de degradação de matéria orgânica por micro-organismo, eles podem seguir duas metodologias, anaeróbica ou aeróbica. Se a gente trabalha com o sistema aeróbica, turma, a gente vai ter características de lagoas destabilizadas e sistema de lodo ativado aclopado. O que são lagoas de estabilização? Exemplo, turma. Lagoas facultativas são aquelas lagoas de armazenagem da água utilizada para decomposição natural em contato com ar, luminosidade ambiental. É mais simples, é mais adequada e é mais voltada para pequenas comunidades. Já as lagoas anaeróbicas, as lagoas facultativas, têm sistema de duas lagoas, eficiência e custo superior, turma. Então, o que é essas lagoas? São locais onde essa água vai ficar armazenada numa característica de lagoa, que pode exercer tanto condições de decomposição natural ou não, que vai ter a única função de esperar o tempo que o micro-organismo leva para fazer a degradação da matéria orgânica presente ali naquela água. A lagoa que sofre aeração, turma, ela vai ser submetida a um processo aeróbico e a presença de oxigênio ali atua como um catalisador. Então, ela acelera essa reação de degradação da matéria orgânica, na qual vai atribuir essas características bastante eficientes com custos muito consideráveis. Já se quando você trabalha com uma lagoa aerada de mistura completa, uma lagoa com objetivo de decantação, o sistema que envolve o processo de areação e agitação é considerado eficiente, rápido, mas exige outra lagoa. Tem que ter outra lagoa com objetivo de decantação. Então, aí no caso, vai necessitar de duas lagoas. Então, diferenciando aqui, turma,
A lagoa aerada vai fazer um único processo em uma única lagoa. Já se você opta em utilizar uma lagoa aerada de mistura completa, você tem que ter a lagoa para fazer a degradação da matéria e o seguinte, a lagoa de decantação. Então aqui trago para vocês, ó, turma, a ilustração da lagoa aerada facultativa. Então, ó, esgoto passa pela grade, passa pela caixa de areia, passa pela medição de vazão. É submetida a um tempo na lagoa aerada. Nessa lagoa aerada vai fazer o tratamento com micro-organismos para que eles detorizem a massa orgânica contaminante ali presente. E depois de um certo tempo ali nessa lagoa aerada facultativa, a água será destinada ao corpo receptor. Já esse sistema de lodo ativado, turma, a gente tem uma composição básica. A gente tem um reator de tanque de aeração, onde ocorre o processo de degradação aeróbico. A gente tem a tecnologia de um decantador, aonde vai ficar preso o lodo residual, a composição básica dos micro-organismos. E a gente tem o terceiro sistema, que será o sistema de recirculação de lodo. Então, ó, o lodo fica presente desde o reator, no decantador e no sistema de recirculação do lodo. A parte do lodo residual alimenta o reator ou o tanque para que aumente a concentração de micro-organismos. Então vamos entender esse sistema convencional do lodo ativado. Ó, esgoto, grade, tanque de derivação, medidor de vazão, decantador primário. Decantador primário, essa água passa por um reator e depois passa por um decantador secundário e depois ela é mandada para a sua fonte. Então, ou seja, turma, a gente tem ali a presença do lodo ativado nessas três etapas. Nessas três etapas tem a função de intercomunicar. Se vocês observar o diagrama do processo aí, o decantador secundário está ligado ao decantador primário, então ela vai seguir esse processo de decantador primário, reator secundário, decantador primário, reator secundário, até atingir o grau total convencional de lodo ativado, pois o lodo ativado vai ter um papel muito importante durante esse processo de deteriorização da massa orgânica, pois o lodo será o elemento que vai implicar a concentração presente de micro-organismo ali para exercer essa função. Até o momento, tudo certo? Turma? Sim, professor. Só um minutinho, eu já volto. Turma, voltando.
Turma, então vamos ainda continuar aí falando desse sistema do lodo ativado. Esse lodo ativado, ele pode apresentar certas variações da forma que você exerce a sua metodologia. Então, se ali no seu tanque, turma, onde está ocorrendo toda a ação microbiológica, você deixa ali por um tempo prolongado, você vai ter um resultado aplicado direto a esse processo do lodo ativado. Então, quanto mais tempo o lodo ativado estiver em contato lá na reação prolongada, turma, não vai possuir um decantador primário mais leve com mais tempo para degradar todo o material orgânico. Ou seja, turma, o decantador não vai exercer a sua função. Então tem que ficar ali em repouso naquele tanque de aeração, turma, por um tempo exato. Pois se você eleva esse tempo, o decantador não vai conseguir fazer o decantamento de toda a matéria orgânica contaminante ali. Já se você trabalha com lodos ativados com fluxo intermitente, turma, sem que esse fluxo intermine, você vai atribuir essas seguintes características. Não vai possuir um decantador primário e nem um secundário. Todo o processo vai ocorrer no mesmo tanque sequencialmente. Então, as outras etapas do processo ficam invalidadas ali quando você atinge o fluxo intermitente. Então, quando você aplica esse fluxo, significa que toda etapa ali de degradação de contaminantes orgânicos vão ser submetidos naquele processo de deterioração da matéria orgânica em um único tanque. Não vai precisar passar por um decantador primário, muito menos por um secundário, como a gente viu ali no fluxograma do processo. Em termos de simplicidade, turma, quanto mais tempo você levar para tratar o efluente, mais simples será a metodologia que você vai estar aplicando com tal objetivo. Então, turma, vamos entender que a instrumentação presente no sistema anaeróbico usado para o tratamento secundário. Geralmente, turma, geram menos lodos a partir dos crescimentos dos micro-organismos e tem uma eficiência menor do que os processos aeróbicos. Então já entra aí uma característica, hein? Os processos aeróbicos são muito mais eficientes do que os sistemas anaeróbicos. E se você trabalha com aeróbico, você vai ter que contar com esses três metodologias instrumentais: um digestor de lodo, um tanque séptico e lagoas anaeróbicas, todas elas formando uma fossa séptica de filtro anaeróbico, que é caracterizada por um sistema de alta carga. O que é essa denominada fossa séptica, turma? É uma forma de remover a maior parte dos sólidos que vão sofrer processo de sedimentação depois que se entrar em processo de decomposição. Um filtro fechado vai remover esse MO. MO, turma, é a sigla atribuída para esse tipo de estudo da matéria orgânica. Então, o MO residual vai ser removido a partir de um filtro. Então, referente agora, turma, ao tratamento da água, ao tratamento de esgoto, eu trago a seguinte colocação aqui para vocês. Turma, a etapa que não sofre um processo de desinfecção no tratamento de esgoto, pois após a deterioração da matéria orgânica, ela é encaminhada a uma fonte de água natural. E essa fonte de água natural, ela vai ser pega, em algumas vezes ou outras não, por uma extração de tratamento de água. E ela vai sofrer todo aquele processo. Então, uma complementa a ação da outra, em alguns casos. Então, fazendo considerações finais referente à extração e tratamento de água e a extração e tratamento de esgoto, a água para o abastecimento deve ser tratada a partir da demanda da água é tratada, é um desafio para o atual futuro e o futuro, turma. Então é uma questão, é um assunto ambiental que a gente vai sempre debater relacionado à química verde sobre a importância de tratar a água com preocupação em aspectos de abastecimento tanto do período atual como do período futuro. A gente tem que pensar, turma, que o crescimento populacional, aliado com o desenvolvimento industrial e a necessidade por alimentos, está aumentando a demanda por água tratada.
de qualidade boa que deve ser constantemente atestada, turma. Então, a demanda, a busca, a procura por água tratada vai sempre crescer em função desse crescimento populacional relacionado com o desenvolvimento industrial. O tratamento de efluentes, turma, sempre vai preservar as características dos corpos de água aonde são lançados, turma. Então não é simplesmente chegar e lançar água em um corpo de água natural depois do tratamento. A empresa que lança, turma, ela tem que ter esse cuidado de atender e deixar, turma, não mexer nas características naturais daquele corpo de água. Existe, turma, uma imensidão de diferentes metodologias de tratamento. O que vocês têm que ter a visão é que cada um desses diferentes tipos de tratamento sempre terá o mesmo objetivo, turma, que é reutilizar a água. Simular os fenômenos naturais em condições controladas e otimizadas resulta em um aumento de velocidade e de eficiência da estabilização da matéria orgânica, bem como outras substâncias presentes no meio. Então, deixo essa fase reflexiva aí para vocês. Vamos lá, turma. Referente à estação de tratamento de água e à estação de tratamento de esgoto doméstico, ficou alguma colocação, turma? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Diga, Lohane. A caixinha da pia e o esgoto do banheiro vai para o mesmo lugar? Vai, Lohane. Tecnicamente, sim. Sim. Algumas empresas, Lohane, não digo empresas, algumas cidades fazem essa diferenciação, mas elas seguem o mesmo percurso, Lohane. Entendi. Em termos assim de você diminuir essa questão do uso da água para fazer o processo de descarga, Lohane, é você buscar aquelas caixinhas de vasos sanitários que são mais desenvolvidas tecnologicamente. Então, assim, existem algumas marcas no mercado aí que usam grandes volumes de água em cada descarga. Em outras já usam uma tecnologia de diminuir o volume de acordo com a necessidade. Então, assim, Lohane, uma forma de você uma forma de você aplicar uma química verde em casa é você trocar a sua descarga por uma descarga que utiliza um fluxo de água menor, Lohane. Tá bom. Caio, Ludmila, Mariene, Thaís, alguma colocação? Missane. Não. Certo, turma, então a gente fez toda essa abordagem nos tratamentos. Como eu falei para vocês, uma das mais importantes etapas é a etapa de verificação se a água atingiu ou não os parâmetros de qualidade. E como vocês saberão quais são os parâmetros? Então vamos entender agora o que serão essas questões que vocês vão analisar. Então, turma, existem vários indicadores de qualidade da água. Em contexto de poluição da água, a gente tem a seguinte definição. Poluição da água torna-se praticamente impossível a determinação sistemática de todos os poluentes que podem estar presentes na água, superficiais, em tempo relativo ou em curto. Então, existem diferentes parâmetros da qualidade da água, levando em conta os poluentes mais representativos. Então, turma, existe uma enorme classe de poluentes presentes na água. E existem vários parâmetros. Esses parâmetros são pré-determinados a partir de um estudo de uma relação dos principais poluentes existentes. Então, eu já começo dizendo para vocês, turma, que os parâmetros da água são analisados nas três categorias. Nas categorias física, química e microbiológica. Então, os parâmetros de qualidade, turma, são iguais aos indicadores de qualidade da água. Esses indicadores de qualidade da água são usados para proporcionar a monitorização e fiscalização ambiental, com base da legislação CONAMA número 357, de 17 de março de 2005. Turma, então aqui a gente já entra outra questão aqui, ó, da legislação. Então, a legislação
determina esses indicadores de qualidade e será o órgão responsável por fazer essa verificação, essa fiscalização, se as empresas de tratamento de água estão ou não respeitando os parâmetros de qualidade. Então, se você acessar aí, turma, o site da SESC, você vai ter a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. É de São Paulo, turma, mas eu trouxe o exemplo aqui para vocês, porque é um site que vai te ajudar bastante em ver de forma real como é uma estação de tratamento. Então, quais serão os parâmetros físicos? Serão todos aqueles parâmetros que mudam as condições físicas da água, como temperatura, condutividade elétrica, sólidos presentes, cor e turbidez. Já parâmetros químicos, a gente vai ter a análise de vários fatores químicos. Inicialmente mais básico, alcalinidade, dureza da água, pH. A famosa... Professor, você pode dar uma voltada um minutinho nesse outro que você passou, por favor? Aqui. Esse ou no outro, Thaís? Tá ok, professor, obrigada. Por nada, Thaís. Parâmetros químicos. A gente vai ter alcalinidade, dureza e pH. As famosas DBO e DQO, turma. A DBO, oxigênio dissolvido originado de uma demanda bioquímica. Então, o oxigênio que é gerado a partir de reações bioquímicas existentes ali. E o DQO, turma, será a taxa de demanda química de oxigênio, a quantidade de oxigênio formada a partir de reagentes químicos presentes ali na água. Analisaremos uma série de compostos de nitrogênios, tanto orgânico, aminocal, nitrato e nitrito. Analisaremos compostos de fósforo, dos surfactantes, óleos e graxas, cianetos, fenóis e demais contaminantes orgânicos, ânions como cloreto, sulfeto e íons metálicos. Então, esses são uma amplitude, é uma bem maior em relação ao físico e químico, de certas substâncias de parâmetros químicos. Então, para cada uma dessas atestabilidades, vocês vão estar aplicando uma metodologia de análise de química analítica, bem básica e simples executadas, ou algumas estações já contam com equipamentos que fazem essa análise de forma automática e eficaz, para você determinar cada um desses tipos de composto químico presente ali, que pode ser um indicador de qualidade da água. Então, todos eles vão ter os parâmetros estabelecidos pelas legislações, na qual vocês vão consultar e vão fazer uma comparação dos seus dados obtidos de forma experimental para dizer se a água está ou não em um parâmetro químico de qualidade. Professor, Sim, sabia que no Enem teve uma questão falando sobre esse trem aí, DBO, OD lá, esses negócios tudinho aí, sobre o curso da água, sobre o esgoto. então Teve uma questão. então a Ingrid saiu bem nessas questões. Não, aí eu não sei, né? Falava, tipo assim, era uma questão que eles estavam falando sobre oxigênio dissolvido, né? Igual você falou, e a demanda de bioquímica do oxigênio, né? Também, o DBO. Isso. Aí você tinha que saber, de acordo com os pontos lá de um mapa, como o que tinha passagem, o rio, tinha um rio, aí o locais de água limpa na área urbana e o local onde tinha o esgoto caía, entendeu? Era um trem difícil. Entendi. Então você tem que fazer uma leitura de mapa junto com os dados químicos para você saber a resposta, né? Nossa Deus. Depois, se você quiser, eu te mando a foto da questão. Depois você me manda, depois da nossa videochamada aqui. Então, os parâmetros microbiológicos, turma. Ó, lembrando, hein? São parâmetros. Então, certas quantidades são permitidas pela legislação. Ultrapassou, aí já significa que essas partículas microbiológicas vão ocasionar algum malefício. Então, os principais, turma. Os coliformes fecais e totais. O que são coliformes fecais, turma? São bactérias encontradas principalmente em intestinos de animais. Então, ó, viu uma questão preocupante, turma? Então, é um dos contaminantes que implica os indicadores de qualidade da água, às vezes poluentes, são esses
intestinos de animais, turma. Então, nossas fontes naturais são contaminadas por ações até mesmo desse grau. Não representa por si só perigo à saúde dentre as cepas. Escherichia coli de origem fecal. Então, um desses grupos dos coliformes fecais não apresenta um denominado perigo. Mas, como a gente sabe, existe uma certa diferença de perigo e risco. Se não apresenta perigo, pode apresentar um certo risco. Outro grupo que é analisado, turma, são o grupo das bactérias patogênicas dos streptococos totais. São classificadas em grupos sinais clínicos e sintomáticos de várias patologias em uso de água contaminada. Para facilitar, turma, essa interpretação de informação sobre a qualidade de água de forma abrangente e útil, a CETES desenvolveu um índice de qualidade da água, o IQA. O IQA incorpora 9 parâmetros considerados relevantes para a avaliação da qualidade da água. Então, esses novos parâmetros serão oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato, variação na temperatura, turbidez e resíduos totais. Que trago a referência bibliográfica utilizada para a gente desenvolver nossas aulas de hoje. E a gente encerra aqui a nossa videochamada.